principalmente a partir dos povos originários. Perfeito. A gente já teve aqui um papo do Nasser e do André, né? Que depois vocês podem conferir também. E hoje a gente vai ver outros aspectos também. André, tua câmera é aquela mais alta, se apresente para o pessoal. Bom, obrigado. Oi, Thiago, Vilela, mais uma vez obrigado pelo convite. Eu sou André Leist, eu sou doutorando em Ciências Políticas pela Universidade de Córdoba, sou mestre pela Reichman University em Israel em Ciências Políticas e Sociais também, especializado no conflito palestino-israelense. Falo a respeito desse assunto, sou palestrante e professor em várias universidades a respeito do Oriente Médio, com especialização em Líbano, Israel e o conflito palestino-israelense. E que mais? Pensando. E sou presidente executivo da Stand With Us Brasil, que é uma ONG que trabalha educando, promovendo a paz, o diálogo, a convivência, a coexistência entre os povos na região, para que ambos os povos possam ter a sua autodeterminação respeitada, cada qual em seu país, palestinos e israelenses. E acho que é isso. Eu morei 10 anos em Israel, então também sou israelense. Perfeito, acho que a gente pode começar. Eu acho que os dois podem dar um resumo, né? Fazer um resumo de como a gente chegou até aqui. Hoje é dia 17, né? 17 de outubro. André, você poderia começar? Primeiro convidado. Quer começar? Primeira vez, Um resumo para o pessoal que está em casa, que é um assunto bem complicado. Sem dúvida. Eu imagino que quem está em casa está muito perdido e está assistindo aqui para tentar entender, porque a gente é bombardeado com notícias, com vídeos, e às vezes é vídeo falso, você link coisa antiga, coisa nova. Então, dá um resumo para a gente como a gente chegou até aqui. Obrigado, Vilela. Eu acredito que esse é o assunto chave, né? A gente não pode considerar nenhum acontecimento em lugar nenhum do mundo, exatamente, sem considerar o contexto histórico, né? E só antes de começar, eu queria demonstrar a minha total solidariedade às 2 milhões de pessoas em Gaza, às famílias das mais de 500 pessoas assassinadas no Hospital Al-Ahli nesse momento, que nós vamos precisar falar disso aqui, né, também. E, bom, mesmo nos momentos de maior crueldade, de maior brutalidade, é importante a gente lembrar que não são só 11 dias. Eu defendo que não é uma guerra, é um massacre. E que não são só 11 dias, são 75 anos dessa etapa histórica. Mas de um processo que também, diferente do que as pessoas pensam, não é um conflito religioso. Aliás, nas várias edições que vocês fizeram falando desse tema aqui, ficou bem, é um consenso, inclusive, que não é um conflito religioso. Não é uma briga milenar que não tem solução, exatamente, isso é um mito. Na verdade, é um processo que começa, como boa parte dos males acontece no mundo, com o imperialismo. No caso, com o imperialismo britânico. A dinâmica da promoção do imperialismo, nessa lógica de dividir para conquistar, acaba promovendo um processo em que a migração sionista, que decide migrar para aquela terra a partir do primeiro Congresso Sionista de 1897, onde se debatia se iria para aquela terra, ou se iria para a Patagônia Argentina, ou se iria para Uganda, ou para outros lugares, e toma uma decisão geopolítica, considerando a localização geográfica, considerando recursos naturais, inclusive o petróleo, e considerando uma série de outros fatores, faz com que aquela migração se intensifique. Naquele processo de chegada da migração mais intensa naquela região, porque até então existia já historicamente, e de forma originária na Palestina histórica, uma população muçulmana, uma população cristã, uma população judaica. 10% da população era cristã e 3% da população era judaica. Então, e viviam lá, e coexistiam, inclusive. E nesse sentido, quando começa esse processo de migração, começa um processo de migração injusta, onde existe um subsídio internacional a partir de uma compreensão, uma constatação adequada de que o povo judeu foi muito atacado ao longo da história. Isso é algo que deve ser considerado, inclusive é muito importante que a gente não confunda as críticas que eu considero necessárias fazer ao sionismo do que é a legitimidade, a dignidade que merece o povo judeu. O antissemitismo é uma forma de opressão e racismo que nós devemos condenar. Mas nós devemos também levar em consideração que a migração judaica promovida por uma ideologia sionista, a partir de 1897 ela muda de caráter, de um povo que buscava ter o seu direito à sua autodeterminação em algum lugar para viver em paz, passa a ser, a partir do momento que decide que aquela terra, muda o discurso, que não é mais uma terra sem povo para um povo sem terra, porque ali havia povo. E naquele processo,
começa a ter um subsídio a partir de setores da alta burguesia europeia, que também são judeus, e inclusive o Barão de Rothschild, por exemplo, subsidiando a compra de terras naquela região, e a compra de terras vai levando à expulsão da população originária de lá, que vai, aí a migração